Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os irmãos, ministros de diferentes congregações que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os diversos meios de comunicação, como pela internet. Hoje, 20 de setembro deste ano 2024, temos como tema os galardões aos crentes em Cristo, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago, sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014, aqui em Cayey, Porto Rico. Ali ele usou a escritura do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 ao 17. Vamos ler o versículo 12 e 13 do capítulo 22. Eis que cedo venho, e meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo seja a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Os galardões aos crentes em Cristo. Podem assentar, por favor. Na mensagem, a liderança do anjo de Deus, que foi pregado pelo Dr. William Soto, 8 de novembro de 1992, em Cayey, Porto Rico, nos diz assim: no tempo de Moisés e no tempo de Jesus, o que o inimigo de Deus combateu foi o cumprimento do que Deus prometeu para aquele tempo. E vimos que usou muitas pessoas para impedir que o povo visse o cumprimento do que Deus prometeu para aquele tempo. Porque quando o povo vê o que Deus prometeu para a era e dispensação em que esse povo vive, o povo é vitorioso e o povo recebe todas as bênçãos de Deus. Mas se o inimigo conseguir impedir que vejam as promessas que correspondem para esse tempo e o cumprimento dessas promessas, à medida que Deus as vai cumprindo, então o inimigo obtém a vitória contra esse povo. Porque vocês vejam, o inimigo, para estar contra o programa divino, ele tem que usar instrumentos, véus de carne, assim que, desta maneira, ele pode impedir que os filhos de Deus, escolhidos de Deus de era em era e de dispensação em dispensação, consigam ver e receber as promessas desse tempo. Ou seja, usam instrumentos, mas se não ter instrumento, não pode trabalhar, como nos fala no livro de Citas, na página 62, parágrafo 547, diz assim: tanto como temos aqui um diabo que quase não causa dano, a menos que ele tenha alguma coisa com que trabalhar. Vocês recordam aqueles diabos que foram expulsos da legião? Eles querem fazer mais travessura, assim que eles queriam entrar nos porcos. Assim que diabos têm que ter alguma coisa com que trabalhar. Alguém por meio do qual trabalhar. E essa é a forma que Deus faz também. Ele tem que ter a nós. Ele está dependendo de nós para trabalhar através de nós. A cabeça necessita de um corpo para trabalhar. Ele escreve ali. E em cima do parágrafo escreve: o diabo não causa dano se não ter com quem trabalhar. Escreve a serpente, Caim, Judas, o anticristo, a besta, e as escrituras que já lemos, que ele coloca ali. Agora, vocês vejam que assim como Deus trabalha por meio dos seus instrumentos, seus mensageiros, seus véus de carne, o diabo também faz o mesmo. Agora continua dizendo:
Mas, nosso irmão, ele continua dizendo, mas quando o povo não presta atenção nas críticas, nos argumentos e a toda coisa que atira em contra o cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo, se o povo não prestar atenção nos ataques que o inimigo faz, mas somente prestar atenção na palavra de Deus para esse tempo, que revela as promessas que Deus fez para esse tempo e revela o cumprimento dessas promessas à medida que vão sendo realizadas, esse povo é um povo vitorioso, é um povo que obterá a vitória. E no livro de Citas, onde nos fala que será a grande vitória no amor divino, e ele nos fala do quartinho de madeira, onde em uma capa catedral estaria sendo realizado tudo isso. Vamos ali ao parágrafo 464, parágrafo 864, da página 54, diz assim: porque você escolheu um caminho estreito, a via mais difícil, você andou na sua própria escolha. Agora vejam. Agora, esse homem toma cuidado como está escrito. Vocês veem que está escrito em umas palavras estrangeiras. Tomaste a decisão correta e precisa, e ela é minha via. Bendito Deus, ela é minha via. Ele disse, por causa dessa decisão tão importante, uma porção enorme do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido a respeito da visão. Vocês veem? Vocês recordam a visão? Uma porção enorme do céu te espera. Que decisão tão gloriosa tu tomaste. Vem? Isso em si mesmo, agora aqui está. Daqui por diante eu não entendo. Isso em si mesmo é isso. Paredes grandes em volta deles, que dará e fará vir acontecer a tremenda vitória no amor divino. Do lado direito desenha uma pedra angular e escreve amor. Eu não sei o que isso quer dizer, isso virá acontecer. Talvez na pequena capa, um dia desses, colocada ali atrás, ele fará notório. A pequena capa, a tremenda vitória do amor divino, ele escreve aí embaixo. E em cima da pequena capa, ele escreve 12 por 20. E em cima escreve, a via de Deus, pequena capa, é igual amor divino. Essa é a grande vitória no amor divino que o povo terá junto ao ministério, que está operando na grande capa catedral. Vejam na 105 do livro de Citas, parágrafo 916, diz assim: Jesus se interessa o suficiente por mensagem do dia, ao trazer as mesmas coisas a acontecer, como ele disse, até morrer e se levantar para enviá-las pelo Espírito Santo, o Confortador, para mostrar seu ministério hoje, que ele ainda vive. A ele lhe interessou e nos interessará a nós. Essa é a coisa. Nos interessará. Ele morreu por esse ministério. Ele morreu para que o Espírito Santo pudesse estar aqui nesse dia para nos ensinar essas coisas. Ele teve interesse por ti. A ele lhe interessou trazer você aqui. A ele lhe interessou o suficiente para fazer, de enviar o Espírito Santo para fazer esse ministério de hoje. E ali escreve, Jesus está interessado no cumprimento de suas promessas. Jesus está interessado no cumprimento de suas promessas. Agora mirem, aqui sigue dizendo. Agora veja aqui, continua dizendo. E esse povo nesse tempo final somos nós, que obteremos a grande vitória e no amor divino, porque somente prestaremos atenção nas promessas divinas correspondente ao nosso tempo e seu cumprimento à medida que vão sendo cumpridas. No estudo bíblico desta mensagem, tem um extrato do tema respeito. Disse na página 4 desta mensagem, aqui no extrato dessa página, diz assim, irmão Branham,
caminan sobre el fuego. Os índios caminham em cima do fogo, caminham descalço, um fogo de 3 pés de profundidade, 3 ou 4 de largura, sopra a brasa até ficar vermelha de quente e não queima os pés. E negam que existe tal coisa como Jesus Cristo. Não, não, amigos. É a palavra que mostra. As pessoas e a palavra tem que ser um. Jesus e a palavra era o mesmo. Ele era a palavra. E quando Jesus vive no ser humano, isso torna ele e a palavra o mesmo. A sua vida mostra o que você é. Vejam, vocês somente olhem no espelho de Deus e digam, como me vejo nessa manhã, enquanto oramos. E aí nessa mensagem, aí em seguida, tem um irmão que fala em língua aí, e tem outro irmão que dá a interpretação. E a interpretação aí, nessa mesma linha, aí onde paramos, onde terminamos, diz assim, meus filhos, hoje eu digo a vocês, sim, eu, o Deus Todo-Poderoso, olhei sobre a terra hoje e vi a maldade que essa geração foi trazida. Sim, eu vejo o pecado que o homem se encontra hoje, no qual o homem se encontra hoje. Sim, mas não sabeis que eu fiz uma grande coisa para vós? Sim, eu enviei um homem nesse último dia. Sim, para que ele seja a voz para esta geração. Mas eu digo nesse dia, meu povo, muitos zombaram do seu nome. Sim, eles tornaram suas costas para as coisas que ele falou. Agora vejam, nessa manifestação do Filho do Homem, no irmão Branham, foi em misericórdia que ele, na página 22, parágrafo 183, ele nos disse, o Filho do Homem agora está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não tornar isso tão pessoal nessa reunião. Eu espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em misericórdia, lhe ensinando sua grande presença e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Agora ele veio em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e zombaram. Vejam aqui. Aí nos fala nessa interpretação desse irmão que falou em língua, é o mesmo que aqui na página 61, confirmou isso que o irmão Branham falou em 58, ou seja, o irmão Branham tinha falado isso em 58, e vejam em 61, aí está o irmão falando em línguas, e tem outro que dá a interpretação. Tem outra coisa que foi dito aí. Outra coisa que foi dito aí é que muitos tinham zombado dessa manifestação do Espírito Santo no irmão Branham. E aqui o irmão Branham nos mostra, nessa porção do livro de Citas, que ele, sim, tem estado se revelando à sua igreja em misericórdia. E diz que muitos riram e zombaram, escarneceram. Vejam, na primeira vinda do Senhor, foi posto sobre Jesus uma coroa de espinho. Na manifestação do irmão do Filho do Homem no irmão Branham, foi colocada uma coroa de zombaria, escarnecimento. E vejam que em sua segunda vinda é uma coroa de reconhecimento. Os seus filhos o reconhecem. E aí é onde o Espírito Santo, que tem estado de era em era revelando por meio de cada mensageiro, quando se encarna, nesse tempo final, é o povo que o coroa. Como que?
página 134 do livro Selos. E vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos. Como o quê? Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam, é um reconhecimento que dão ao Espírito Santo encarnado nesse tempo final, na sua manifestação final como Filho do Homem. Filho do Homem é um profeta. Continua dizendo, a próxima vez que ele se revela a si mesmo, será no juízo ao mundo. E as nações que esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, mas bem o seu dia de graça. E escreve Elias e Moisés, ou seja, que depois do precursor, depois do que o reverendo William Branham precursou, a segunda vinda do Senhor, no espírito de Elias na sua quarta manifestação, então depois vem o precursado. Então vejam que aí tem um tempo que Deus enviou seu mensageiro trazendo as boas novas para a Maria espiritual, como foi lá no tempo que foi pedra angular, ou seja, tempo de pedra angular, era de pedra angular, onde tinha que aparecer esse sétimo selo na sua primeira vinda. E o próximo, ou seja, a próxima vez, como fala ali, que ele se revelaria à sua igreja como Filho do Homem, seria já não em misericórdia, mas como Rei dos Reis, como Leão da tribo de Judá, porque já para esse tempo ele não estaria como Cordeiro de Deus. Agora, se não se cumpriu no irmão Branham e nem no irmão William, porque para o tempo do Dr. William Souza Santiago era um tempo de misericórdia. Portanto, ali estava nos revelando em juízo, não estava se revelando em juízo e nem como o leão da tribo de Judá. Ainda tinha misericórdia para o povo. A porta da dispensação da graça ainda não tinha sido fechada. Ou seja, que tinha que estar procurando esse personagem, esse instrumento, esse véu de carne, no qual Deus estaria cumprindo essa promessa, onde ele estaria se revelando a si mesmo, mas em juízo para o mundo. Agora vejam aqui, ele disse, nessa interpretação, disto que esse irmão falou em línguas, ali ele disse, eles deram as costas para as coisas que ele falou, mas eu vos digo que aquele que escute essas palavras, eu farei que grandes bênçãos venham sobre vós, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, eu recompensarei nesse dia aquele que com sinceridade recebe essas palavras. E ali, irmão William, nesse estudo, do lado desse extrato, escreve WMB, ou seja, William Marion Branham, enviado por Cristo à sua igreja e a toda a família humana e a essa geração. Agora aqui continua dizendo, na mensagem que estamos lendo, a liderança do anjo de Deus, porque assim como o anjo de Deus, a coluna de fogo, confirmou a promessa correspondente para cada era, ele levantou o mensageiro de cada era e falou através do mensageiro de cada era, e revelou o programa de Deus para cada era, e foi confirmado a promessa de cada era, assim também no nosso tempo, a promessa de nossa era é confirmada a nossa era e a nossa dispensação pelo anjo de Deus, pela coluna de fogo. E nós, atentos a essa palavra, a essa mensagem, que revela a promessa ou promessas de Deus para o nosso tempo, obteremos a vitória, obteremos a materialização de cada bênção que Ele prometeu para cada um de nós. No livro Os Selos, na página 380, aí nos fala desse momento que o irmão Branham viu. Vamos procurar no livro Os Selos e também no livro de Citas e também no estudo bíblico que esse extrato está posto aqui e ver ali algumas anotações que ele fez
al párrafo 834 referente ao parágrafo 834 del livro de citas, que es do livro de Citas, que é um extrato do livro Os Selos, da página 380. Diz assim: página 96, página 96, párrafo 837. parágrafo 837. Diz: eu sonhei. Aqui começa, vamos ler do livro de Os Selos. Também vamos ver o escrito lá no livro de Citas. Vamos a ver aqui donde es que comienza. Vamos ver aqui onde que começa. En el libro de los sellos sería. No livro Os Selos seria. Vamos a começar onde diz. Vamos começar onde diz. Agora eu quero relatar a vocês um sonho que eu tive. Eu nunca anunciei assim publicamente, como um mês depois dessa conversa com minha esposa. Sonhei que estava parado em uma ocasião quando cada um estava recebendo sua coroa. Tinha um grande trono e Jesus e o anjo que recolhia os dados estavam de pé ali. Do lado esquerdo ele escreve o anjo de Jesus. E no estudo bíblico escreve Jesus e o anjo registrador e o trono. Tinha os degraus de marfins que eram brancos e fazia assim como um círculo, uma coisa panorama em volta, e desta maneira a grande multidão que estava na frente podiam ver o que acontecia. Eu estava de pé, bem atrás, assim de um lado, e eu estava bem tranquilo, nunca pensando que eu teria que subir esses degraus brancos. Ouvi o anjo chamar certo nome. Por aqui eu estou olhando o escrito. No livro de Citas, na página 97, em cima do lado direito, começando aí, para cima escreve as coroas dadas, ou dando as coroas. Ouvi o anjo chamar certo nome e era um nome que eu conhecia. Olhava por toda a multidão e depois vi o irmão ou a irmã que iam caminhando. O anjo estava do lado de Cristo. Aqui no livro Os Selos, do lado esquerdo, ele escreve anjo e desenha uma pedra angular. E observava bem para ver se cada nome estava escrito no livro da vida. Aqui no livro Os Selos, do lado direito, desenha uma estrela de Davi e para cima assim escreve o nome no livro de Citas. No livro de Citas, na página 97, no parágrafo em cima do lado direito, aí desenha uma estrela de Davi e em cima escreve o nome no livro. E do lado esquerdo escreve Jesus e o anjo registrador. Apocalipse 3:21. E em cima, no parágrafo, no livro de Citas, em cima escreve o juízo e as coroas, vírgula, o anjo registrador e Jesus. O juiz e a coroa, o anjo registrador e Jesus. E em cima de registrador ele escreve o anjo de Jesus. E no estudo bíblico, do lado esquerdo escreve: compareceremos perante o tribunal de Cristo.
Eu vou com calma para que vocês vão anotando. Do lado direito, no estudo bíblico, também, tudo nesse parágrafo, ele escreve: o anjo registrador com o livro da vida do Cordeiro. Agora recordem que no livro Os Selos nos falou também que eles tinham o título de propriedade, Moisés e Elias. Moisés e Elias com o título de propriedade. Tenho escrito do livro Os Selos, no livro Os Selos, onde ali ele nos mostra, vamos ver. Moisés e Elias têm o título de propriedade a 364. Vamos ver aqui. No livro Os Selos diz, vamos ver aqui, 364. No livro vermelho, agora, no tempo da tribulação, vemos esses dois profetas que têm o controle de tudo, com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes dê a palavra. Eles não são Deus, mas só no sentido superficial, porque até Jesus falou isso. Se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a esses Deus envia a sua palavra e quando eles falam, acontece. Agora aqui os vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Fecha o céu e assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que está no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção, no 6º selo. E aí que ele escreve: ministérios adotados no monte de Sião. Moisés e Elias têm o título de propriedade. Agora aqui vemos algo nisso que estamos lendo que nos mostra que esse que está aí do lado tem o livro. Agora, vamos continuar aqui, diz. Então Cristo via cada um quando se apresentava, ele dizia: bem, bom servo e fiel, entra no gozo do teu Senhor, preparado para ti desde antes da fundação do mundo. E eu olhei para ver aonde chegavam, e era um mundo novo, cheio de gozo, e pensei, quão maravilhoso é, como entram por ali, e daquele lado estão, e lá estão se regozijando e subindo grandes serras, e lugares tão formosos. Pensei, quão formoso, glória, aleluia! E eu estava saltando de pura alegria, puro gozo. Depois ouvi que chamavam, e em cima ele escreve, o anjo, chamava outro nome que eu conhecia, e eu dizia, eu o conheço, está indo ali. O Senhor dizia, entra no gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Agora, aí embaixo ele escreve, adotará um filho, o seu anjo, e lhe dará o título de propriedade. A quem lhe dará o título de propriedade? Ali nos mostrou que era a Moisés e Elias. Quem é o que estaria adotado? O que tivesse os ministérios de Moisés e Elias, consequentemente o que tem o título de propriedade. Tão simples assim, o irmão William diria. E nós também dizemos. Agora vocês vejam como todas essas são promessas, recompensas para os escolhidos de Deus. E continua dizendo, nessa mensagem, os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nessa mensagem que foi pregada 16 de outubro de 2013 na Bolívia, diz assim, portanto, consciente de quem são os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, eles são os primogênitos que estarão entrando ao corpo místico de Cristo de era em era, desde o dia de Pentecostes para cá. Haverá um grupo de crentes em Cristo no último dia que serão os eleitos, escolhidos, predestinados, primogênitos de Deus, que serão transformados e herdarão a vida eterna física, recebendo um corpo eterno físico e imortal, incorruptível e glorificado, igual
igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E quem são e onde estão essas pessoas? Pois aqui estamos aqui, escutando a palavra do Senhor e a nossa fé sendo fortalecida para esperar essa bênção tão grande. Nesse estudo bíblico, desse tema, que foi colocado um extrato da mensagem Pergunta e Resposta de 23 de agosto de 64, pregado pelo reverendo William Branham, diz assim, página 44. Irmão Branham, se você tem tempo, por favor, explica-me Mateus 10:41. Eu gostaria de saber o que é uma recompensa de profeta. Agora bem, Jesus disse, todo aquele que receba um profeta na qualidade de profeta, recebe recompensa de profeta. Uma recompensa de profeta é ser amigo do profeta. Todo aquele que receba um justo na qualidade de justo, recebe recompensa de justo. Isso é correto? E se eles querem saber o que é uma recompensa de profeta, é ser um amigo do profeta, viram? Essa é a recompensa. Ele é seu amigo. Do lado esquerdo ele escreve em cima, amigos, amigo Abraão, amigo de Deus, e escreve também, recompensa de profeta é igual a ser amigo do profeta. E porquanto vocês reconheceram a manifestação do Filho do Homem, a manifestação do que ele prometeu sob capa, do que ele disse que estaria cumprindo em sua vida, então, consequentemente, vocês são amigos desta manifestação, desse instrumento. E recebem essas recompensas, ser amigos desse instrumento. Agora, continua dizendo, estarão ouvindo a grande voz de trombeta, que é a mensagem final de Deus. Estarão escutando as 7 vozes dos 7 trovões, do anjo forte que desce do céu, de Cristo que desce do céu, no Apocalipse 10, e isso lhes estará dando a fé para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Estarão recebendo a revelação do 7º selo, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, que lhes dará a fé para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem, não te apoies no teu próprio entendimento, o nosso irmão Branham nos diz assim, aqui na página 13, e nós não poderíamos aplicar isso mesmo a esse dia, quando o Espírito Santo vier. O que eles querem aplicar a alguma outra era? Quando ele entre em ação e na demonstração do seu poder de vida eterna, as pessoas querem chamar de um fanatismo selvagem. Por quê? Porque eles estão se apoiando em seu próprio entendimento e não na palavra do Senhor. E vocês sabem que isso é correto. A identificação, que a própria interpretação de Deus é a manifestação da promessa. Talvez eu direi, ou tornarei um pouquinho mais claro, quando Deus fala a palavra, Ele não precisa de nenhum homem ou nenhuma mulher e ninguém mais que diga o que isso significa. Quando Ele disse, bom, vocês dizem, Deus quis dizer isso. Deus quer dizer exatamente o que Ele disse que quer dizer, vem? Agora, como Ele interpreta a sua própria palavra? Ao cumpri-la. O que é o cumprimento da visão da capa? O que é o cumprimento do anjo forte descendo do céu, entregando o título de propriedade ao instrumento que ele tem aí no meio da sua igreja? O que é o cumprimento da pregação, dando a fé do rapto? E tudo que ele prometeu que daria à sua igreja para ser raptada, ser transformada e raptada? Pois é isso que está acontecendo. É o cumprimento de tudo isso que foi falado. Isso é a interpretação, o que está sendo visto. Essa é a interpretação. Não é que ele disse assim, isso significa isso, significa aquilo. Você quer saber o que significa? Olha para a capa, olha o instrumento, olha o que o povo está recebendo. E esse é o cumprimento. Essa é a interpretação da palavra. O cumprimento, tão simples assim. A Bíblia diz, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Isso não precisa de nenhuma interpretação.
como diz que terá pregação. Mas é um homem falando, isso não precisa de interpretação. É um instrumento, um mensageiro falando a palavra. Que interpretação isso precisa? Isso é ver o cumprimento do que foi prometido que ia acontecer no cumprimento da visão da capa. Mas recordem que tudo começa de uma forma progressiva. Muitas pessoas querem ver os milagres que estavam sendo manifestados ali quando ele foi a essa atividade. Quando ainda para chegar a esse momento houveram muitas atividades e não sabemos em qual número de atividades estamos até chegar a essa que ele viu. Assim que, com paciência, vamos obtendo tudo o que Deus prometeu passo a passo, para logo chegar a esse momento. Enquanto isso, no caminho, estão os que estão recebendo essa preparação para serem transformados e também estão os que o diabo está usando para estar zombando e criticando tudo o que Deus está cumprindo. Mas isso tem que ser feito, porque assim foi no passado. E nesse tempo disse que será da mesma maneira. A Bíblia diz, uma virgem conceberá e ela concebeu. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Deus disse, haja luz e houve luz. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Deus disse também que nesses últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e ele fez. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Isso unicamente necessita de uma aceitação. Alguém que aceite o que Deus fez não necessita de uma interpretação. Deus interpreta sua própria palavra. Deus prometeu as coisas que nós estamos vendo dia após dia que Ele faria nos últimos dias. As pessoas hoje em dia, como foi naquele então, eles se apoiam no seu próprio entendimento. Meu pastor disse que isso é fanatismo. E quanto temos ouvido falar assim? Mas a Bíblia disse que isso aconteceria. No entendimento de quem você vai se apoiar? Ou seja, vejam, aqui nessa mensagem foi que ele falou que a fé não arrazoa, não raciocina, a fé aceita. A fé crê e aceita. Fala aqui em um lugar. Diz que a fé não arrazoa, não raciocina, a fé crê e aceita. Vejam, a fé vê a interpretação dessa palavra quando a vê cumprindo, a vê sendo materializada, a vê sendo vivificada no meio do povo. A liderança do anjo de Deus e os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo são os dois estratos que temos lido nesta ocasião, na qual temos como tema os galardões aos crentes em Cristo. Vamos ficar em pé e assim vamos deixar com esse tema os galardões aos crentes em Cristo ao nosso precioso irmão e amigo doutor William Soto Santiago.